8.625 institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. O Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo único. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Artigo 2º. Lei complementar, denominada Lei Orgânica do Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, estabelecerá, no âmbito de cada uma dessas unidades federativas, normas específicas de organização, atribuições e estatuto do respectivo Ministério Público. Parágrafo único. A organização, atribuições e estatuto do Ministério Público do Distrito Federal e territórios serão objeto da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Artigo 3º. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente: inciso 1. Praticar atos próprios de gestão. Inciso 2. Praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo, da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios. Inciso 3. Elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos. Inciso 4. Adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização. Inciso 5. Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos de seus membros. Inciso 6. Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção dos cargos de seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos de seus servidores. Inciso 7. Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado. Inciso 8. Editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos e carreira e dos serviços auxiliares, bem como os de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores. Inciso 9. Organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das procuradorias e promotorias de justiça. Inciso 10. Compor os seus órgãos de administração. Inciso 11. Elaborar seus regimentos internos. Inciso 12. Exercer outras competências dela decorrentes. Parágrafo único. As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Artigo 4. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente ao governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa. Parágrafo 2º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo e pelo Sistema de Controle Interno
estabelecido na Lei Orgânica. Capítulo 2 da Organização do Ministério Público. Seção 1 dos órgãos de administração. Artigo 5. São órgãos da administração superior do Ministério Público. Inciso 1. A Procuradoria-Geral de Justiça. Inciso 2. O Colégio de Procuradores de Justiça. Inciso 3. O Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 4. A Corregedoria-Geral do Ministério Público. Artigo 6º. São também órgãos de administração do Ministério Público. Inciso 1. As Procuradorias de Justiça. Inciso 2. As Promotorias de Justiça. Seção 2. Dos órgãos de execução. Artigo 7º. São órgãos de execução do Ministério Público. Inciso 1. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 2. O Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 3. Os Procuradores de Justiça. Inciso 4. Os Promotores de Justiça. Seção 3. Dos órgãos auxiliares. Artigo 8º. São órgãos auxiliares do Ministério Público, além de outros criados pela Lei Orgânica. Inciso 1. Os Centros de Apoio Operacional. Inciso 2. A Comissão de Concurso. Inciso 3. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Inciso 4. Os órgãos de apoio administrativo. Inciso 5. Os estagiários. Capítulo 3 dos órgãos de administração. Seção 1 da Procuradoria-Geral de Justiça. Artigo 9. Os Ministérios Públicos dos Estados formarão lista tríplice dentre integrantes de carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento. Parágrafo 1º. A eleição da lista tríplice far-se-á mediante voto plurinominal de todos os integrantes de carreira. Parágrafo 2º. A destituição do Procurador-Geral de Justiça, por iniciativa do Colégio de Procuradores, deverá ser precedida de autorização de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Parágrafo 3º. Nos seus afastamentos e impedimentos, o Procurador-Geral de Justiça será substituído na forma da Lei Orgânica. Parágrafo 4º. Caso o chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça nos 15 dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente no cargo o membro do Ministério Público mais votado para exercício do mandato. Artigo 10. Compete ao Procurador-Geral de Justiça. Inciso 1. Exercer a chefia do Ministério Público, representando-o judicial e extrajudicialmente. Inciso 2. Integrar como membro nato e presidir o Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 3. Submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça as propostas de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares e de orçamento anual. Inciso 4. Encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público. Inciso 5. Praticar atos e decidir questões relativas à administração geral e execução orçamentária do Ministério Público. Inciso 6. Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção, convocação e demais formas de provimento derivado. Inciso 7. Editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos da carreira ou dos serviços auxiliares, e atos de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores. Inciso 8. Delegar suas funções administrativas. Inciso 9. Designar membros do Ministério Público para: a linha A. Exercer as atribuições de dirigente dos Centros de Apoio Operacional. A linha B. Ocupar cargo de confiança junto aos órgãos da administração superior. A linha C. Integrar organismos estatais afetos à sua área de atuação. A linha D. Oferecer denúncia ou propor ação civil pública
nas hipóteses de não confirmação de arquivamento de inquérito policial ou civil, bem como de quaisquer peças de informações. A linha E, acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, devendo recair a escolha sobre o membro do Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no feito, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços. A linha F, assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo ou com consentimento deste. A linha G, por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções processuais afetas a outro membro da instituição, submetendo sua decisão previamente ao Conselho Superior do Ministério Público. A linha H, oficiar perante a Justiça Eleitoral, de primeira instância ou junto ao Procurador Regional Eleitoral, quando por este solicitado. Inciso 10. Dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito. Inciso 11. Decidir processo disciplinar contra membro do Ministério Público, aplicando as sanções cabíveis. Inciso 12. Expedir recomendações sem caráter normativo aos órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas funções. Inciso 13. Encaminhar aos presidentes dos tribunais as listas sextuplas, a que se referem os artigos 94 caput e 104, parágrafo único, inciso 2, da Constituição Federal. Inciso 14. Exercer outras atribuições previstas em lei. Artigo 11. O Procurador-Geral de Justiça poderá ter em seu gabinete, no exercício de cargo de confiança, procuradores ou promotores de justiça da mais elevada entrância ou categoria por ele designados.